Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você dicas, reflexões e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Tema do nosso Piscinecast de hoje, aprendizagem acelerada, 5 dicas baseadas na ciência do cérebro e da mente. Se você quer aprender mais rápido, quer dominar um conteúdo para sua faculdade, para o seu concurso ou mesmo para sua vida, assista ou escute esse Piscinecast até o final, porque eu vou passar 5 dicas práticas que vão ajudar você a aprender mais rápido qualquer coisa. Antes de tudo, você que está aqui no YouTube, já clica em gostei, compartilha, já convida o pessoal para assistir aqui com você. O nosso Piscinecast sai todas, está saindo, né, pelo menos, às terças-feiras, às 19 horas, horário de Brasília, ou 20 horas, horário de Brasília. Eu fico perdido porque o meu fuso é diferente aqui. Outra coisa, você que está aí nos áudios, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, já compartilha, manda para o grupo da família, grupo dos amigos, porque quando você compartilha, você ajuda o nosso conhecimento a chegar a mais pessoas e eu sou grato quando você faz isso e principalmente por você que acompanha, que está chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado, porque esse Piscinecast é feito para você e eu espero que eu ajude você de alguma forma. Lembrando também, o pessoal às vezes fala assim, pô professor, eu quero entrar em contato com você. Você pode mandar mensagem pelas redes sociais, tá? Apesar de não ver tantas mensagens da rede social, mas você pode mandar através do e-mail. São as formas que... Ou no site que tem um formulário de contato, que é até melhor, eu tenho visto mais as mensagens por lá e eu posso ajudar você de alguma forma. É o seguinte... Essa semana, as dicas foram retiradas de um livro que eu li já faz um tempo, um livro em inglês, né? Aquelas leituras que eu falo pra você, que eu faço pra treinar o meu inglês. Geralmente eu pego de áreas que eu tenho conhecimento, porque aí ajuda na leitura, fica mais fácil pra mim e eu aproveito pra treinar um pouco mais. E esse livro que eu peguei é um livro interessante até, né? Eu geralmente pego esses livros não esperando muita coisa, mas esse aqui é bem interessante. O nome do livro é The Science of Accelerated Learning, do Peter Hollins. Aí tem mais um monte de coisa aqui, Advanced Strategies, e vai embora. Que esses títulos deles são enormes, né? Mas esse livro, The Science of Accelerated Learning, do Peter Hollins, ou Pete Hollins, vou deixar o link aqui embaixo no YouTube, tá? E também na descrição dos podcasts, Spotify. Caso você queira adquirir o livro pelo nosso link, você não paga nada mais e ajuda a manter o Piscinecast. E eu agradeço você por fazer isso. Esse livro é bem interessante, bem simples, e ele vai buscar algumas fontes científicas para comprovar a aprendizagem. Um aviso importante que eu tenho que dar para você. Quem que é esse Peter Hollins? Que a gente sabe que escrever livro hoje em dia todo mundo está escrevendo, certo? Podia ser um jornalista. Esse Pete Hollins não tem muita informação dele na internet, ele é o que ele coloca lá é que ele é um pesquisador na área da psicologia, que possui mestrado em psicologia, que clinicou, inclusive e hoje em dia escreve os seus livros. Peraí, professor, como que você traz um livro de um cara que você nem sabe, né, se tá certo ou se não tá certo? Porque eu tenho experiência na área da aprendizagem. Então, o que eu trouxe para você desse livro é aquilo que eu já sei que é comprovado cientificamente, que já tem outras pesquisas corroborando, já está baseado naquilo que eu faço no meu estudo também relacionado à neurociência, de como o cérebro aprende, como a mente aprende. Então eu trouxe para você o melhor que tem no livro, mas ao longo de todo o livro, as dicas que ele passa não tá muito fora do senso comum. As coisas que não tem nada a ver, pessoal, eu nem trago no Piscinecast. Não vou perder tempo no Piscinecast falando para você o que não funciona. Eu vou trazer aqui no Piscinecast aquilo que é legal, que é bacana e que vale a pena você investir o seu tempo para fazer uma leitura num livro desse. Lembrando que aqui o Piscinecast são comentários de livros, nós não fazemos resumos de livros. Um aviso ao pessoal aí que talvez esteja escutando um ruído lá no fundo. É uma chuva que acabou de cair quando eu comecei o Piscinecast. É uma chuva bem forte, então vocês talvez escutem um ruído. Já é o segundo Piscinecast que acontece com chuva, hein? Não sei o que está acontecendo não. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto. Antes de tudo, eu separei aqui uns fragmentos do texto dele que eu achei interessante trazer para você. Por que aprender? Ele coloca o seguinte aqui, ó. Aprender é como você cria a vida que deseja. Aprender é a única maneira de criar uma versão melhor de si mesmo. Aprender é uma das habilidades mais fundamentais que você possui. Você só muda se você aprender.
Ponto. Vou repetir. Você só muda se você aprender. Se você não aprende algo, você não consegue fazer uma mudança. Você só descobre que está errado porque você aprendeu algo novo sobre si mesmo. Então a aprendizagem é uma habilidade fundamental que permeia toda a sua vida. Às vezes as pessoas falam assim, você fala aí de estudar, de aprender e toda essa coisa. E para que eu uso isso? Para tudo. Simplesmente a sua vida inteira é baseada em aprendizado. É uma das habilidades mais fundamentais que existe. E você aprender a aprender, né, esse meta-aprendizado, como que eu aprendo, a forma que eu aprendo, é importantíssimo. Nem que você fale, professor, eu não estou fazendo faculdade, eu não estou estudando, eu não estou fazendo nada. Que seja para a sua vida. Ter conhecimento das técnicas de aprendizado vai ajudar você a tomar melhores decisões. É o que eu fiz na minha vida. Eu falo que educação, aprendizado é o que mudou a minha vida. Eu falo em vários vídeos. Inclusive tem que trazer um podcast a respeito disso, né? Com a importância do aprendizado, do ensino. Agora falando de ensino regular, do ensino institucional mesmo, a importância dele para a mudança de vida. Mas fora isso tem a questão do aprendizado. E aí o que ele coloca em seguida? Olha, acelerar seu aprendizado, em certo sentido, é a mesma coisa que melhorar sua capacidade de memória, o quão você absorve com ela. Quanto mais ela é uma parecida com uma esponja, melhor. Ou seja, quanto mais você memoriza, é melhor. Ao contrário do que as pessoas pensam, a memorização ela não é uma habilidade ruim ou inútil. Hoje em dia as pessoas falam muito que decorar não é a mesma coisa que aprender. Decorar, memorizar, fixar a informação pura é parte do aprendizado. Você precisa dela. Você precisa dessa memorização para que você utilize esse dado que tem no seu cérebro e na sua mente como forma de aprendizado. Eu só estou passando isso aqui para você porque eu estou usando a minha memória. Eu estou falando para você parte do que eu li no livro, parte do que eu acabei de ler, parte do que tem a ver com a minha vida. Tudo isso está na minha memória. Eu estou trabalhando com essa informação de várias formas possíveis. Isso que eu fiz é um aprendizado que agora eu estou passando para você. Um aprendizado da minha vida que eu estou passando para você. Neste exato momento, o que está sendo aí funcionando no seu cérebro? A sua atenção, se você está prestando atenção ou não no que eu estou falando para você. Sua memória, se você está armazenando ou não. Ela vai armazenar na memória de curto prazo e depois passar para a memória de longo prazo. Ou seja, você vai lembrar disso posteriormente. São coisinhas simples que eu não vou ficar batendo muito na tecla aqui, até para não ficar uma coisa muito densa. Mas eu vou passar para você os conceitos principais. Os conceitos principais da aprendizagem. Mas foi importante deixar claro para você que memória é um elemento fundamental na sua aprendizagem, assim como a atenção. E que aprender é o elemento fundamental para a sua mudança de vida. Certo? Tranquilo com relação a isso? De primeiro? Então vamos para a nossa primeira dica. A dica 1 de aprendizagem acelerada. Atenção. Olha o que o autor coloca. Uma das primeiras condições para aprender que você deve levar em conta é sua capacidade de atenção. Você não aprende se você não estiver atento. Ele coloca aqui, se você estiver lendo um livro enquanto assiste televisão, sua codificação provavelmente não é muito profunda ou forte. O que ele quer dizer com codificação? É você pegar a informação externa e jogar para dentro de si, para você tomar conhecimento. Enquanto você está fazendo isso, você usa órgãos sensoriais. Seus olhos, seus ouvidos, sua boca. Lógico, estou levando em consideração aqui a maioria das pessoas, mas quem possui uma deficiência utiliza os outros sentidos, tá? Nada impede você dentro da questão da aprendizagem. Então, os seus sentidos, eles funcionam como captadores da informação externa. Você vai falar o seguinte agora, professor Piscini, me conta uma novidade. Eu já sei disso aí. E eu já sei que isso é importante. O grande ponto, professor Piscini, é que eu não consigo manter a atenção. É porque você pensa que a atenção é alguma coisa natural. Então a atenção, não, eu sou atento, eu vou lembrar, eu sou uma pessoa que tem foco. Hoje em dia, eu arrisco dizer que quase ninguém mais tem foco. Não só, da minha geração, eu tenho 35 anos, tá? Nós não somos nativos digitais, pelo menos não aqui no Brasil, né? Para a grande maioria, eu tô falando na grande maioria sem ser as exceções. Os nativos aí a partir de
dos anos 90, a partir dos anos 2000, já são nativos digitais. Então eles já nasceram com a tecnologia e essa constante mudança de informação. Nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, nós temos os que nasceram já com as duas telas, né? O celular e a televisão e as pessoas ao mesmo tempo. Então tudo isso está treinando o quê? A desatenção nas pessoas. Nós ficamos desatentos por quê? Porque constantemente nós estamos mudando a nossa atenção. Mudando. O tempo inteiro nós mudamos a nossa atenção. Esse é um elemento que você precisa treinar na sua vida. A sua vida, na maioria das vezes, você é desatento. Talvez alguém, uma exceção que esteja me escutando agora, fala: professor, eu sou uma pessoa atenta, eu não faço isso, eu não fico no celular enquanto assisto televisão. Sabe aquelas pessoas que não são multitelas, não são duas telas, não são multitarefa. Que era uma coisa que as pessoas, né, batiam no peito: eu sou multitarefa, não sei o quê. Isso é ruim, porque isso prejudica a informação que chega para o seu cérebro. Tem gente que fala assim: não, mas eu consigo fazer tudo, né? Eu consigo. Enquanto eu estou fazendo tal coisa, eu tô escutando o que a pessoa está falando. Tudo bem, você pode. Sua memória de trabalho talvez tenha uma capacidade boa que você consegue trabalhar com essas informações, mas são informações superficiais. Quando nós falamos de aprendizagem profunda, o que é aprendizagem profunda? Aprender um conteúdo complexo. Então, digamos que você está aí num curso de física avançada, você está num curso de direito, fazendo uma pós-graduação que exige um conhecimento mais profundo, você está numa medicina fazendo uma especialização, você está na área da licenciatura fazendo o seu mestrado. Conhecimentos que exigem uma atenção maior. Nesse caso, não vai adiantar. Não adianta você fazer o que você sempre faz. Ah, mas eu sempre estudei enquanto assistia televisão e funcionava. Funcionava quando era um conhecimento mais básico. Talvez você tivesse uma vantagem, que algumas pessoas têm essa facilidade. Só que quando se trata de um conhecimento mais profundo, a sua atenção deve estar total naquilo. Quando eu falo atenção total, evitando ruídos externos. Então a primeira coisa que você tem que cuidar quando se fala em aprendizagem acelerada é da sua atenção. Fortalecê-la, treinar a sua atenção para que você melhore gradativamente. Professor, como que eu treino a minha atenção? Forçando a sua atenção. Esse é o treino básico que eu passo para as pessoas. Eu tô aqui prestando atenção no Psinecast e comecei a viajar na maionese. Traz a sua atenção de volta. Pronto, você acabou de fazer um treino. Quem fala bastante nisso, e eu trouxe aqui no Psinecast já, é o Daniel Goleman no livro Foco. Interessante livro onde ele aprofundou bastante na questão do foco, da atenção, dos 3 tipos de atenção. Tem aqui no Psinecast, dê uma olhada depois. Foco, Daniel Goleman, Psinecast, você vai gostar bastante. Então a primeira dica é: cuide da sua atenção. Você não vai aprender mais rápido se você não estiver atento. Esquece. Não tem segredo, não tem mágica, não tem técnica milagrosa. Eu falo isso para todo mundo. É a atenção, é o primeiro ponto. Segunda dica de aprendizagem acelerada: estude em blocos de 30 a 50 minutos. Recentemente respondi uma dúvida de uma pessoa que me disse: professor, o que você acha da técnica Pomodoro? A técnica Pomodoro é uma boa técnica de produtividade. Robert Cirillo, espero que eu não tenha errado o nome dele, ele é um pesquisador que criou esta técnica como produtividade no trabalho. Então o que o trabalho exige? Um pouco de atenção, uma atenção mais leve, você fazer um relatório, fazer uma atividade. E a técnica Pomodoro fala o seguinte: 25 minutos de dedicação na sua atividade, 5 minutos de pausa. E aí você vai fazendo os seus blocos, 25, 5, 25, 5. Acontece que ele pegou aqui um estudo que ele coloca o seguinte: Ellen Dunn, do Centro para o Sucesso Acadêmico da Louisiana, na Louisiana State University, sugere que entre 30 e 50 minutos é a duração ideal para aprender um novo material. Calma, não é que 50 minutos você vai aprender tudo. Mas por que esses 30 a 50? Porque os pesquisadores descobriram que para que você entre num modo de atenção legal naquilo que você está estudando, o mínimo tem que ser 30 minutos. Ah, mentira, professor, porque eu conheço uma pessoa que consegue entrar em foco rapidão. Vamos nos pautar pela regra e não pelas exceções. Sempre esqueça as exceções. Se você tem um vizinho, um conhecido que é super inteligente, cara, não leve ele em base em nada. Vamos no comum, no que acontece. 30 minutos para atenção. Professor, por que 50?
Porque eles perceberam que depois de 50 minutos o cérebro começa a querer dispersar. Tem pessoas, mais uma vez, né? Eu sempre gosto de deixar claro que Psinecast, eu fico entrando em minúcias aqui. Às vezes o pessoal até acha ruim. Mas olha só, 50 minutos é o tempo que você começa a dispersar. Tem gente que passa disso? Tem, tá? Tem gente que passa. Mas a grande maioria, 50 minutos é legal. Então você faz 30, 50 minutos de estudo, bloco, 10 minutos de pausa. O que é esses 10 minutos de pausa? Levanta um pouquinho, toma uma água, varre um quintal, conversa com alguém. O que você não pode fazer é o seguinte, no seu minuto de pausa, aí você vai assistir um seriado de 2 horas. Isso é sacanagem, você entendeu? Aí você vai ficar 20 horas no videogame. Aí você vai ficar 200 horas nas redes sociais fofocando. Aí não dá. Você entende? Então você tem que ter isso claro. Existe essa diferença, tá? Então quando nós falamos em você dar essa pausa, é uma pausa para levantar, tomar uma água, deixar sua mente entrar em modo de divagação. Porque quando ela divaga em cima daquela informação, ela começa a processar a informação e ajuda também na sua memória. Então estude em blocos de 30 a 50 minutos. A dica 3 de aprendizagem acelerada. Comece com o conceito geral. Isso aqui é interessante que o Peter Hollins coloca no livro. Olha só, olha o que ele escreve. Um curso típico de estudo contém uma mistura de grandes ideias com poucos detalhes. Nesse cenário, a sempre melhor ideia é começar com grandes ideias, os conceitos abrangentes que unem os pequenos detalhes. Então, quando você pega uma explicação, o que é legal você fazer? Você tem uma visão geral. No Psinecast, não foi no Psinecast, perdão. No meu canal do Professor Piscine, eu tenho uma série de vídeos chamada Como Ler Livros. Esse Como Ler Livros é baseado na metodologia do Mortimer Adler. Ele tem um livro chamado Como Ler Livros. Ele é um intelectual. E o que ele falava? Ele falava, começa com uma primeira leitura superficial. Leia muito bem o índice de todos os assuntos. Dá um panorama geral em todo o livro, faz uma leitura bem superficial. E depois você faz uma segunda leitura. Essa dica está empregada ali. Por quê? Porque você vai ter uma ideia geral do que está se tratando. Muitas pessoas, quando começam a estudar, elas falam, cara, isso aqui pra mim é grego, eu não tô entendendo absolutamente nada. Mas por quê? Porque realmente é grego pra você. É um conhecimento novo. Então, quando você começa com uma coisa geral, uma síntese, alguma coisa que expande a sua ideia, você começa a ter um conceito melhor. Você começa a ter uma ideia geral. Entendeu? Por isso que bons professores... Vou tomar cuidado, né, com esses bons professores. Aí eu vou falar aqui, alguém fala, meu professor não é bom. Mas bons professores sempre começam com uma introdução bem abrangente. Por quê? Tem aluno que fala, mas isso aí me faz ver que tem um monte de coisa. Mas é para abrir a sua mente em todo o processo que você possui. Depois que você abriu a sua mente, você vem detalhando. Você vem entrando nas minúcias. Não espera compreender todo o conceito geral. Entendeu? Só abre a sua mente para depois você conseguir nos detalhes ir tomando conta daquele conhecimento. Porque o conhecimento, a aprendizagem, ela vai acontecer o quê? Diariamente. Diariamente. Você entende? Tem gente que, por não aplicar essa ideia, o que eles ficam? Eles não conseguem sair do lugar. Tem gente que está começando o curso toda vez. Tem pessoas que eu converso, para provas especificamente, né? Ah, professor, eu estou reiniciando meu curso. Eu falo, mas quantas vezes você já fez isso? Ah, já é a 5ª vez que eu estou fazendo. O cara começa, para, começa de novo. Começa, para, começa de novo. Por quê? Porque ele não consegue ultrapassar isso e ele acha que esqueceu. E ele de fato esqueceu. Mas ele esqueceu por quê? Porque ele não manteve o hábito de estudos e ele não deu um panorama geral. Então você tem que ter isso muito bem desenvolvido para que a sua aprendizagem realmente aconteça. Então começa com um conceito geral. Professor, como que eu começo com um conceito geral? Pega o livro, folheia, dá uma olhada em tudo. Se é uma aula, uma videoaula, dá uma olhada em tudo. Se é um professor que começou uma disciplina nova, pesquisa na internet. A gente tem muito acesso sobre a disciplina, sobre os tópicos. Pega as leituras que o professor indicou, vê resumos de livros. Nesse caso eu indico. Tem aqui um Psinecast que eu falo porque que eu não gosto de resumo de livro. Mas nesse caso vale a pena você pegar um resumo para você ter uma ideia geral. Ah, do que se trata, como que funciona tudo. E depois você vai detalhando.
Dica 4 para uma aprendizagem acelerada. Erre. Erre. Não a letra, tá? É para você errar. Olha o que ele coloca. 3 condições, disse Kapur, um dos pesquisadores aqui do livro, tornam um fracasso produtivo um processo eficaz. Fracasso produtivo. Lembre-se disso. Escolha problemas que desafiem, mas não frustrem você. Vou repetir. Escolha problemas que desafiem, mas não frustrem você. Quantas pessoas, quando se deparam com uma matéria difícil, elas desistem? Um problema difícil, elas desistem. Uma situação difícil, elas desistem. Porque muitas vezes esse desafio é tão grande que você não sabe nem por onde começar. E por não saber por onde começar, a sua primeira ideia, aquilo que você quer fazer, é o quê? Desistir. Você simplesmente chega e fala, não vai dar. Quando você tem... Olha aqui, por isso que é importante ter todas essas dicas. Quando você tem um panorama geral e você começa a ver que você está num ponto do seu aprendizado que não evolui, que você está errando muito, que não está entendendo, você não está entendendo, você pode mudar. Você pode voltar um pouco. Você pode falar, cara, tem alguma coisa errada, eu vou voltar um pouquinho aqui. Eu vou dar um passo para trás para tentar dar 2 passos para frente, sem ser o contrário, né? Tem gente que dá um passo para frente e 2 para trás, você não. Você vai dar um passo para trás para dar 2 para frente. Você volta quando você se depara com esse problema. O desafio, ele tem que fazer você querer resolvê-lo e não parar você. O desafio tem que fazer você querer resolvê-lo. Olha o que ele coloca aqui, ó. Então, no início de um projeto que parece desconhecido, precisamos dizer ao nosso cérebro que estamos no modo de aprendizado. Precisamos estabelecer que um dos nossos principais resultados desse empreendimento será o novo conhecimento, não apenas um resultado imediato de sucesso. Reformule suas expectativas para tornar o aprendizado tão importante quanto o resultado. Mais importante, se possível. Se você fica querendo... Porque todo mundo entra no aprendizado assim, né? Ah, eu comecei inglês hoje, já quero ser fluente. Comecei física hoje, já quero ser o físico teórico. Comecei o meu mestrado hoje, já quero ser doutor. Quer dar o salto. Não, cara, entra no modo aprendizado. O modo aprendizado é você olhar e falar, cara, eu não sei nada. Entendeu? Sabe quando você sabe que tá bem no modo aprendizado? Quando você começa a estudar, e aí você olha assim... Olha pra aquilo, cara, e você fala assim, meu Deus, eu não sei nada mesmo, cara. Sabe? Quando você olha e você se vê tão grande diante da magnitude que é o conhecimento, que você fala, cara, eu tenho muito trabalho pela frente, eu tenho muito ainda para aprender. Quando você tem essa consciência, você tá no modo aprendizado. Porque você fala, cara, não tem como eu querer um resultado agora, eu tô ainda gatinhando nisso aqui. Mesmo para alguém que tenha muita experiência. O pessoal do mestrado, da pós-graduação, sabe muito bem como que é isso. Às vezes vem umas leituras que a gente fala, meu Deus, eu não sei nada. Eu achei que já tinha domínio de tudo. Não tenho domínio de nada. Eu mesmo, às vezes, mesmo nessa área que eu trabalho, tem gente que me faz perguntas que eu falo, nossa, eu já achei que conseguiria responder tudo, não tá assim não, hein? Então sempre coloque o seu cérebro em modo aprendizado. Não espera o resultado rápido, da noite pro dia. É o grande erro que todo mundo comete. Muitas das pessoas estão agora nesse Cinecast, sei lá, se já desistiu lá atrás, nos primeiros minutos, porque quer um negócio que seja assim, ó, instantâneo. Uma técnica, pronto, já dominei tudo. Cara, você acha que se realmente existisse isso, eu ia estar falando de graça no podcast? Eu ia estar vendendo. Tô brincando. Mas é lógico que não. Você entende? As coisas, elas demoram, elas têm tempo. A ideia geral desse Cinecast aqui é mostrar para você que você pode fazer de uma forma que acelere. Por isso que é aprendizagem acelerada. Não é aprendizagem instantânea. Existe essa diferença. Não existe aprendizagem instantânea, mas acelerada existe. Você fazer as técnicas corretas, aplicá-las e ter um resultado mais rápido, em menos tempo, economizando o seu tempo aí e a sua saúde. Beleza? Porque muitas vezes é a saúde mesmo. A quinta e última dica para você de aprendizagem acelerada. Prática constante. Isso aqui eu sempre falo no Cinecast, né?
Olha o que o autor coloca. O simples ato de ser testado ocasionalmente, sem pressão para acertar todas as respostas para aumentar suas notas gerais, realmente ajudou os alunos a aprender melhor. Isso é uma pesquisa que foi feita, que os pesquisadores fizeram o seguinte: eles faziam um teste surpresa, mas não tinha nota. Eles só faziam o teste surpresa. Só pegavam e mandavam as perguntas. Então falavam para os alunos, olha, não se preocupa, se você errar, errou, não tem problema. Só de fazer isso, os alunos começaram a aprender mais. Por quê? Hipóteses, né? Uma, os alunos, ai caramba, eu não sei, ia correr para aprender. E outra era lembrar daquilo. Porque todo o processo de prática, seja uma prática mão na massa mesmo, como uma aula prática, o pessoal da medicina tem, o pessoal da veterinária, ou seja uma prática com questões, respondendo questões, escrevendo. Esse tipo de prática ajuda no processo de revisão, ajuda no processo de você lembrar daquilo que você está estudando. Por isso que ela é tão importante. Quando você se depara com um questionamento, o seu cérebro quer o quê? Responder aquilo, se você está estudando. E aí você coloca o quê para funcionar? A sua bendita memória. A sua memória funciona diante das questões. É ali que está. A sua atenção funciona quando você está aprendendo na aula. E a sua memória funciona quando você responde questões. E ali tem um treino poderoso de memória, para você lembrar daquilo com mais facilidade. Olha o que ele coloca, ó. Quando aprendemos algo uma vez e depois fazemos outra coisa para reforçar nosso aprendizado, isso tem mais efeito do que simplesmente revisar notas ou reler passagem de livros. Não adianta ficar relendo coisa. Tem gente que fala, professor, eu estou revisando, o que você acha? Eu fico lendo minhas anotações. Cara, não adianta ficar lendo isso. Tem pessoal que fica triste, né? Produz aquela anotação tão bonitinha. E eu acho que você tem que produzir a sua anotação bonitinha, colorida, com setinha, seja do jeito que você quiser. Continue fazendo isso porque ajuda. Mas não queira depois ler a sua anotação. Deixe ela como um material de apoio para suas questões. E responda as questões, porque é a prática que vai fazer você aprender o conteúdo de fato. Beleza? Então, 5 dicas de aprendizagem acelerada. Primeira dica, atenção, tenha atenção naquilo que você está fazendo. Segunda dica, estude em blocos de 30 a 50 minutos. Terceira dica, comece com um conceito geral. Quarta dica, erre bastante, errar. E quinta dica, prática constante. Você seguindo essas minhas 5 dicas, você vai aprender mais rápido. Lembre-se, aprendizagem acelerada e não instantânea. Coloque seu cérebro no modo aprendizado. O que você vai fazer agora? Você que está no YouTube, coloca nos comentários aí. Professor, qual dica que você gostou mais? Professor, gostei da dica 1, dica 2, dica 3. Coloca nos comentários. Agradeço quando você faz isso, porque ajuda o nosso Piscinecast a chegar a mais pessoas. Já clique em gostei e compartilha. Gostou? Manda lá no grupo da escola, da faculdade, da família. E você que está aí também no Spotify, Apple Podcast, Google, já compartilha também, grupo da família. Inclusive o pessoal do Spotify, se puder, depois dá uma avaliação lá, 5 estrelas. Vai lá no Piscinecast, no Spotify, clica nas 5 estrelas para avaliar, que isso ajuda bastante também. Muito obrigado você que tem feito isso. E o pessoal do Apple Podcast também, tá? Vai lá, deixa um comentário, 5 estrelas, porque isso ajuda bastante. Lembrando que o Piscinecast vem com o suporte do meu curso Método 5. O Método 5 é um curso para quem está estudando para prova, concurso ou faculdade. Para quem quer aprender de fato e quer um método que funciona. Para isso, você vai acessar método5.com. 5 o número, tá? método5.com. Acesse a página, você vai ter os detalhes de como que funciona o meu método, como que ele vai ajudar você a se organizar melhor, a ter mais atenção, a ter melhor memorização e a organizar as suas revisões nos seus estudos. Acesse lá, verifique, se fizer sentido para você, se inscreva, você será bem-vindo e bem-vinda no Método 5. É isso. Você que gostou desse Piscinecast, está chegando pela primeira vez, já faz uma maratona de Piscinecast, porque tem muito episódio legal aqui. Já estamos na nossa 3ª temporada, 3º ano de Piscinecast, seguindo firme. Muito obrigado você que sempre acompanha. Seja bem-vindo você que chegou pela primeira vez. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.